Muito bem, aqui vamos mais uma vez estudando mais um capítulo, uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 30 de março de 2022, estamos seguindo com o quadro sinótico das diferentes variedades de médiuns. É um resumo de todas as mediunidades, ou todo tipo de mediunidade que Kardec pôde relacionar. Então, como são muitos, parece uma tabuada, né? Como são muitas informações, então a gente vai fazendo uma recapitulação. Então, no item 188, variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Então, relembrando, todos os gêneros de mediunidade. Então, essas variedades são basicamente médiuns sensitivos, são aqueles que percebem a presença dos espíritos, médiuns naturais ou inconscientes, que são aqueles que, assim, espontaneamente manifestam, permite que o espírito se manifeste através dele, às vezes nem sabendo o que está acontecendo, e os facultativos ou voluntários, que são aqueles que, sim, conhecem, têm a perfeita consciência do que acontece e, de sua própria vontade, permite a manifestação mediúnica, né? A manifestação dos espíritos. Então, lembrando, sensitivos, aqueles que sentem a presença, naturais, são aqueles que nem sabem que são médiuns, e os facultativos sabem que são médiuns e até contribuem com isso. Aí nós vimos no 189, item 189, que foi a sessão passada, começando com os médiuns de efeitos físicos. Então, começa com os tipitólogos, médiuns tipitólogos, que provocam ruídos, pancadas. Depois tem os médiuns motores, aqueles que fazem com que objetos inertes, corpos inertes, se movimentam. E naquela época era muito comum, né? Depois vem os médiuns de translações e suspensões. Fazem com que os objetos se movimentem no espaço, suspendidos, ou seja, suspensos, sem nenhum ponto de apoio, né? E, em alguns casos, o próprio médium se eleva, como se fosse o objeto a ser deslocado no espaço, se movimentando, suspendendo-se, né? Até lembramos do caso do Douglas Home, Daniel Douglas Home, que foi, segundo Kardec, um dos mais potentes médiums nessa atividade. Tanto que ele fazia todas os movimentos de corpos de outras pessoas, do próprio corpo, à luz do dia. E porque nesse tipo de mediunidade, como a gente vai ver aqui, há algo especial, e esse algo especial é o ectoplasma, que até então não era nem nominado. Kardec não deu esse nome, quem deu foi um outro estudioso, né? Depois tem os médiuns de efeitos musicais, que executa música em instrumentos sem o contato. Então, o médium está ali, assim, e as teclas do piano começam a fazer movimentos lá e sai a música. E, finalmente, na última reunião nossa, nós vimos médiuns de aportes, que são aqueles que transportam transporte de objetos materiais. Então, esses, inclusive, de outros locais, vêm para... E não importa a distância, hein? Tem mais essa ainda, que são aqueles que trazem de outros locais os objetos. E aí agora a gente vai ver médiuns de aparições. O que é isso? Aparições. A aparição ela pode ser tanto para o médium próprio, né? Eu estou abrindo parênteses aí. Então, sem que se materialize, então ele vê o espírito, né? O espírito aparece para ele ali e tal, então, mas normalmente a aparição é para terceiros, ou seja, aqueles que não propriamente o médium. Então, os que podem provocar as aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. E isso, segundo Kardec, desde aquela época, são raros, muito raros, né?
Aí ele fala, dá uma olhada lá na questão número 100, que a gente já viu, já que a gente está na 189. E até ele fala, veja na pergunta 27. Aí tem lá, pergunta 100, que trata das manifestações visuais e das noções sobre as aparições. Questão número 100, né, o item número 100. De todas as manifestações espíritas, sem contestação, sem sombra de dúvida, as mais interessantes, ou seja, aquelas que interessam as pessoas, são aquelas em que os espíritos se tornam visíveis. Porque é quase um tipo de show, né? Há um tempo atrás, eu fui ver um show do Cirque du Soleil, já faz bastante tempo, e tem um show especial que o Michael Jackson aparece, é um truque de holografia, e ele aparece dançando junto com os dançarinos. É algo impressionante, que é isso que a gente fala aqui, né? São interessantes. Ali é um show, né? Mas, no caso, imagine a gente ver um espírito de alguém que já desencarnou, está ali, materializado, né? Aparente, visível aos nossos olhos. É algo realmente impressionante. E não tem nada mais, assim, convincente do que isso, né? Apesar de mesmo assim ter gente que acha que não viu nada, né? Ou foi alucinação, hipnose, sei lá, alguma coisa. Mas, enfim, para as pessoas coerentes, aquelas pessoas que têm realmente bom senso, percebem que existe isso. Ou seja, o espírito pode se materializar. Mas de que forma? Através do médium. Então, tem que ter esse intermediário, que é naturalmente, que é o nome do, assim, é a função do médium, é ser um intermediário. É o que significa o termo médium, intermediário. Então, esse é o mais realmente interessante, do ponto de vista, assim, de ser curioso mesmo, né? Pela explicação desse fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Não tem nada de sobrenatural. Então, quando Kardec fala nisso, fala, olha, não tem nada de sobrenatural, porque simplesmente os fenômenos ocorrem baseados em determinadas leis, em determinadas regras, que fogem à regra daqui, as regras naturais nossas, de quem está encarnado. Mas se elas existem, se a gente for pelo lado, né, por esse veio, né, de outras regras, né, outras leis da natureza, então fica normal, fica natural, deixa de ser sobrenatural. Então, quem não tem o conhecimento do que está acontecendo, materializa-se ou aparece um espírito, pronto, é o sobrenatural. Mas nós que já entendemos isso, que já aceitamos isso como uma verdade, como possível e como natural, não tem nada de sobrenatural. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Então, são várias, né? De 1 até 30. Então, ele fala, dá uma olhada lá na questão 27. E é essa que nós separamos aqui. Lembra-se, desse aqui que ele está falando, ó, ver, número 100, pergunta 27. Podemos provocar a aparição dos espíritos? É possível a gente tornar o espírito visível? Ele fala, os espíritos falam, isso algumas vezes é possível, porém muito raramente. Então, não é um fenômeno assim que ocorre. Por exemplo, a psicofonia. Qualquer reunião mediúnica, de preferência séria, que é feita semanalmente, que seja diariamente, então é possível o tempo todo, desde que tenha médium, tenha permissão, as pessoas se reúnem, tem um objetivo claro, um objetivo bastante reto, termos assim de conduta, e tem vontade, vários espíritos se manifestam. Agora, e aparição? É possível, mas é raro. Quando a psicofonia não é rara, esse é raro. A aparição é quase sempre espontânea. Aí a gente lembra sempre daquilo que Chico falava, o telefone toca de lá para cá.
Então, tem que ter um espírito que saiba fazer isso. Tem que ter um médium que tenha essa faculdade. Por isso que ele fala, para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Sublinhamos, o original não está sublinhado, para a gente lembrar de que precisa ser doado material que possa ser trabalhado pelos espíritos junto ao fluido cósmico universal e tornar a aparição possível. E a aparição pode ser alguma coisa meio esfumaçada, não tão sólida, como algo que você pode pôr a mão, pode apertar e sentir, inclusive o calor do corpo. Então, isso que é chamado de materialização, mas Kardec sempre chamou de aparição, né? Então, o médium tem que ter uma faculdade especial. Então, ele tem que ser um médium de efeitos físicos, com doação do ectoplasma. Esse ectoplasma, naturalmente, tem que ser especial ou em quantidades suficientes para que ele possa, o espírito, se materializar. Aí também ele fala, veja lá a 104, lembra? Então, ver número 100, pergunta 27, e a 104. Aí nós vamos lá na 104, também sobre aparições. O espírito que quer ou pode fazer-se visível, às vezes reveste uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Então, tem casos que o espírito se materializa de tal maneira, com tantos detalhes, que todo mundo, quem vê, jura que é um ser encarnado que está ali. Um exemplo que a gente busca na literatura ou na história, de casos aí de aparições, é que quando Chico Xavier, que veio para distribuir livros, veio para escrever livros, a primeira tarefa dele era a psicografia. Esse foi o objetivo. Então, Emmanuel veio para orientá-lo para que a psicografia fosse o primeiro grande trabalho dele, dentro da missão que ele veio aqui na reencarnação dele. E aí começaram a fazer um grupo de amigos, junto com Chico Xavier, começaram a fazer as sessões de materialização. Em determinado momento, quem que se materializa? Justamente Emmanuel. E aí todo mundo pôde ver ele com clareza, como é que ele era. Ele veio vestido a caráter como senador, no peito tinha uma constelação, tinha lá umas estrelas que representavam assim, visualizando, né, como parte do céu, né, umas estrelas, e ele carregava um archote na mão, né, uma tocha. E ele veio e foi, assim, peremptório. Chegou e falou direto. Chega, como se fosse falar assim, não sei as palavras exatamente, isso pode ser localizado, mas chega de brincadeira. O seu trabalho é de trazer livros, esclarecer, e não fazer, assim, sessões de materialização. Um dos assistentes ficou de cabeça baixa, né? E o outro que estava do lado cutucou ele e falou, olha, que oportunidade nós estamos tendo, hein, mano? Olha para ele, não deixa passar essa oportunidade, né? E quem contou o caso, algumas pessoas contaram o caso, tinha isso também no meio. Então, alguns ficaram até envergonhados, porque ele veio e veio falando já, dando uma dura lá mesmo, que realmente a materialização não era a primeira preocupação de Chico Xavier. E ele se materializou assim, perfeitamente. Era um ser vivo, como que encarnado ali naquele grupo. Tá? Então, como ele fala assim, que tem diante de si, né, quem observa, tem ilusão e dar a crer que tem diante de si um ser corpóreo.
Então, caminhando entre eles. Se a gente vê na literatura espírita, alguns casos, né, de materialização, é impressionante os espíritos caminharem entre as pessoas, conversarem, apertarem a mão, né? Então, hoje não se faz muito isso, não tem muito mais, mesmo porque os espíritos, os médiuns de efeitos físicos são raros, mas o ectoplasma ele é utilizado, né, para alguns tipos de atividades, de manifestações, mas a materialização não é tão corrente. Por isso que eles falam, né, por isso que Kardec fala aqui, né, deixa eu ver onde é que está. Aqui, né, então, aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para o assistente, muito raros. Então, mesmo naquela época de Kardec, onde os espíritos estavam nadando de braçadas, né, em termos de manifestações, mas aparições são raras, muito raras. Então, se era raro antes, continua. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, lembra-se que tem aquelas circunstâncias que têm que ser atendidas, né? Ou tem que estar daquela maneira, né? Médium, espírito, com a vontade e permissão. A tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, apalpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Então, sempre lembrando que manifestações de efeitos físicos são aquelas que tocam os nossos 5 sentidos. Nesse caso é o tátil, né, que é o tato, né, um dos nossos sentidos físicos. Então, visão, audição, olfato, tato e olfato. Já falei olfato? Não. Falei. Então, é o quinto que fugiu agora. Alguém me ajuda? Então, mas são 5 sentidos. Como é possível atribuir a aparição simplesmente visual à ilusão ou uma espécie de fascinação? O mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, apalpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita. E havia, inclusive para deixar claro o que acontecia, o espírito coloca as mãos num recipiente com cera quente, né? Coloca a cera cristaliza, solidifica, né? E aí o espírito desaparece e fica aquela mão moldada, uma mão oca, porque saiu o recheio, né, que era a mão do espírito materializado, então fica isso. Até hoje, desde o século XIX, existem esses moldes de cera, com essa cera moldada em formato da mão, que pertenceu que foi o que aconteceu em sessões mediúnicas de aparições ou materialização, como nós costumamos chamar. Tá? Os espíritas mudaram para materialização, por parecer ser mais coerente, mas é aparição que Kardec usava frequentemente. Continuando ainda nesse mesmo item, né, que nós estamos vendo aqui, que é o 104, os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, porém, os que se têm dado nesses últimos tempos, pela influência de alguns médiuns de grande poder e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis. Esse de colocar a mão na cera, esse é irrecusável. Alguém, né, porque é uma prova. E alguém pode falar, mas escuta, o espírito não queima a mão? Não tem nada a ver com isso, porque os espíritos, os elevados, os melhores, assim, superiores, eles têm um conceito diferente, eles não estão atrelados aos sentimentos,
aqui da materialidade. Talvez um outro espírito mais atrasado queime a mão por achar que está ainda vivendo no plano material, né? Está muito ligado à matéria, mas esses não. Então, esses testemunhos são autenticados, né? E não dá para recusar mesmo. Provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Já pensou que maravilha quando a gente tem a oportunidade de rever um ente querido, abraçar um ente querido, né? Então, isso é algo mais consolador do que isso, impossível. Chega alguém com toda a aparência normal dele, de quando vivia aqui, quando desencarnou, que a pessoa tem na mente aquela criatura que se separou por causa de desencarne, separou assim, temporariamente, mas que continua. É aquele negócio, só mudou de endereço, mas continua vivo. E você ter a prova ali, um abraço, umas palavras, mesma coisa, os trejeitos, tudo, né? Então, tá aí. Isso é muito consolador. Então, é a realidade espiritual se manifestando através das aparições. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhosos quando conhecida a maneira por que se produzem e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeito de uma aplicação dessas leis. Então, não é que está indo contra a lei, não é sobrenatural. O sobrenatural, o significado é fora do que é natural. Então, aí podemos chamar de qualquer outra coisa, milagre, do que seja. Mas não, quando a gente vê isso, entende isso, nenhuma lei está sendo burlada, lei da natureza. São apenas efeito de uma aplicação dessas leis. São as leis diferentes da nossa, só isso. Atravessar uma parede, um espírito está lá, a gente está num quarto fechado, faz um trabalho, né, de qualquer que seja, um trabalho mediúnico, vamos dizer ali, uma psicofonia. Então, o espírito se manifesta através do médium falando. O quarto está fechado, a sala está fechada, está tudo ali. Porta fechada, tem parede, tem teto, tem piso. Como é que ele entrou ali? Simplesmente porque ele não vibra na mesma frequência da matéria que nós estamos se utilizando dela, né? Então, não tem nada de sobrenatural, é uma lei física. Vibrou numa frequência diferente, que não entra em sintonia, em ressonância com a parede, passa. A gente vê isso com as ondas né, de telefone, né, telefone, televisão e tantas outras coisas, né? Então, não tem nada de sobrenatural. Essa é a beleza do conhecimento que se abre, né, perante nós. Médiuns noturnos, ainda dentro do quadro sinótico agora, né? Então, não estamos revisando, agora é uma informação nova, né, em sequência. Os que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Eis a resposta de um espírito sobre a possibilidade de se considerarem esses médiuns como uma variedade. Então, o espírito vai explicar por que escurece, né? Por que está, né? O que tem a ver com isso? Certamente se pode fazer desses casos, uma especialidade, mas o fenômeno se deve às condições ambientes que a natureza do médium ou dos... Desculpa, vou ler de novo, porque ficou confusa. Certamente se pode fazer desses casos uma especialidade, mas o fenômeno se deve às condições ambientes do que a natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos poderiam, pelo exercício, chegar a produzir tanto na claridade quanto na obscuridade. Nós já comentamos isso, que quem já viu isso, tem até um documentário a respeito da sobrevivência à morte, né, que está passando ainda, né,
onde uma médium de efeitos físicos, de materialização ou de aparição, ela veda toda e qualquer entrada de luz no recinto que eles estão. Porque é isso da obscuridade. O efeito físico acontece na obscuridade. Porque o material que ela doa é sensível à luz, né? Mas é interessante que os espíritos falam, olha, pelo exercício pode chegar a produzir tanto na claridade quanto na obscuridade. Aquela médium, Florence Cook, ela recebia um espírito, materializava um espírito de Kate King, que caminhava com a pessoa que analisava isso, né? Assim, caminhava na rua, nas ruas de Londres, durante o dia. Então, alguns médiuns têm a capacidade de fazer o exercício, né, de fazer, provocar o fenômeno junto da luz, né? Que não tem problema nenhum, mas a maioria precisa de estar na obscuridade, né? Com pouca luz ou nenhuma luz. Por isso ele chama de médiuns noturnos. E aí o Espírito segue falando. Essa variedade de médiuns é pouco numerosa e é necessário dizer claramente que é graças a essa condição que deixa toda a liberdade ao emprego dos truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos, que os charlatões têm frequentemente abusado da credulidade, fazendo-se passar por médiuns para ganhar dinheiro. Então, como está feito no escuro, tem jeito de fazer lá umas mutretas e aí fazer acontecer um fenômeno, que na verdade não é um fenômeno espírita, mas sim uma falsidade lá, uma mistificação. Mas o Espírito fala assim, mas que importa? Os farsantes de gabinete, como os farsantes da praça pública, serão cruelmente desmascarados. Os espíritos lhes provarão que fazer mal de imiscuir-se nos seus trabalhos, que lhes provarão que fazem mal de imiscuir-se nos seus trabalhos. Sim, eu repito, certos charlatões serão apanhados em flagrante de maneira bastante rude para desgostá-los do ofício de falsos médiuns. De resto, tudo isso não durará muito tempo. Então, cedo ou tarde, isso vai ficar comprovado, que é possível, sim, a materialização, né? Mas que em determinadas condições, como os médiuns noturnos, dá chance dos farsantes ainda se manifestarem, né? E aqui tem um asterisco, né? Logo depois, o espírito era Erasto, né, que fez essa observação, e aí o tradutor, que é Herculano Pires, nesse caso, ele faz uma observação aqui, né? Estudos dos professores de Moda, Richer e Fontenay, publicados no livro do primeiro, né, que é do livro desse Moda, fotografias de fantasmas, referentes a experiências com a médium Linda Gazeira, sustentam cientificamente essa mesma tese de Erasto, de que os médiuns noturnos podem passar a agir em plena luz, mediante a evolução do fenômeno. Então, nesse livro, Fotografia de Fantasma, ele começa com médiuns noturnos e aí passa a acontecer na presença de luz, né? As sessões no escuro são hoje numerosas e seria bom que o aviso de Erasto fosse mais lido e divulgado, em benefício dos próprios médiuns. Ou seja, se for exercitado isso com mais e mais frequência, poderia trabalhar-se na luz, né, sob luz, porque aí haveria o benefício dos médiuns, tirando a dúvida. Aí não teriam tantos charlatões, né? Aí, finalizando, ele fala dos médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de imitar pela charlatanice. E ele manda a gente ver o item 177, que nós vamos ver depois dessa observação. Os espíritos insistiram
contra a nossa opinião para colocarmos a escrita direta entre fenômenos de ordem física, pela razão, segundo disseram, de que os efeitos inteligentes são os que o espírito produz, servindo-se dos elementos existentes no cérebro do médium, o que não é o caso da escrita direta. Então, na escrita direta, não está interagindo com o conhecimento do médium, né? A ação do médium é nesta inteiramente material, enquanto no médium escrevente, mesmo que seja completamente mecânica, o cérebro tem sempre um papel ativo. Então, ele está falando, olha, isso é uma manifestação de efeitos físicos e não de efeitos intelectuais, porque o médium não está interagindo ali, ele não está mandando escrever, ou ele não está conhecendo o que está sendo escrito. Porque conforme a gente viu, né, que ele manda ver o 177, os médiuns pneumatógrafos, né, são aqueles que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns escreventes. Até agora, essa habilidade se mostra muito rara. É aquela que dobra o papel, coloca dentro de uma gaveta, escuta-se ou não um ruído, quando abre tem uma mensagem escrita. Então, o médium não estava interagindo ali, né? Então, até agora, essa habilidade se mostra muito rara. Provavelmente desenvolve-se pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação evidente da intervenção de uma força invisível nas manifestações. Então, essa força invisível é a manifestação do espírito, ou dos espíritos. Só a experiência é capaz de provar a qualquer pessoa se a possui. Isso vale para qualquer mediunidade, testando, né? Vamos ver se a gente faz um trabalho de psicografia. O que a gente faz? Pega vários médiuns que nunca escreveram e começa a fazer exercícios, né? Aí, de repente, um ou outro começa a dar comunicação. Outros não passam de uns garranchos, uns riscos, né? Mas é assim que funciona, vai provando, né? Portanto, pode-se experimentar, como também se pode consultar um espírito protetor a respeito, pelos outros meios de comunicação. Então, por exemplo, a psicofonia. Ou gostaríamos de saber se é possível, se esse grupo tem condições de fazer um trabalho de psicografia. O espírito fala, tem, basta que exercite. Então, falar, não adianta, aqui não tem ninguém que vai se manifestar dessa maneira, mas pode vir alguém, portanto, faça o exercício. Enfim, ele dá uma orientação, né? E, para finalizar, conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e até mesmo páginas inteiras, ou até mesmo livros. Quantos livros psicografados a gente desculpa, estou misturando estação aí. Não tem livro não, porque não é a psicografia. Voltando então, vamos lá, para não ter dúvida. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, rabiscos, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito, durante 10 ou 15 minutos, às vezes mais. A prece e o recolhimento, vamos lembrar disso. Se o objetivo é elevado, a prece é importante. O recolhimento, o respeito, são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. E aí ele fala para a gente observar lá no capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível, né? E também no 12º, sobre pneumatografia. E esse era o tema de hoje que nós exploramos, né? E na próxima sessão nós vamos relembrar cada um deles, porque vai ser uma lista muito longa. Então, nos primeiros minutos, a gente vai falando para lembrar cada tipo de mediunidade que Kardec relacionou
de acordo com o estudo que ele fazia desses da dessa Efeitos físicos. Remédios não no caso uma variedade especial dos efeitos físicos. isso. E agora é o momento da gente tirar dúvida, da gente comentar, da gente, enfim, aproveitar esses momentos para esclarecer. Oi, Adriana, que bom ver você aqui aí. Conhecê-lo, né? Oi, tudo bem? Seja Deixa bem-vindo. eu abrir aqui minha câmera, peraí. Que eu ainda tô... Ave Maria, esse Zoom me deixa doida. Não, fica tranquila. Se não abrir, não tem problema, porque Ai, alguns não... preferem não aparecer, né? Porque está sendo Não, gravado. e tudo Mas bem. Ai, aí. Tudo bem, prazer. Fiquei super curiosa quando você falou de um documentário, se você pudesse me falar o nome para eu poder é fácil. assistir. Ele está na Netflix. Chama-se Surviving to Death, alguma coisa assim. Mas você procura Surviving e já vai aparecer lá o restante. Ok. E foi muito interessante, mas tem muita coisa ali. Você vai ver, principalmente nesse documentário, assim, a maneira diferente de se entender a mediunidade. Porque, em alguns casos, é comercial ali e tudo, mas o importante é que tudo aquilo lá é respondido através do Espiritismo, através das obras básicas, através de Entendi. Kardec, né? Com mais Estou seriedade. com meu livrinho aqui, anotando. Ai, que bom. Deixa eu ver. Muito interessante o tema. E as demais têm alguma observação, fiquem à vontade. Você também, Adriana, se tiver qualquer coisa que não ficou claro, a gente vai tentar esclarecer. Sei. Peraí. Médios especiais. No sentido especial, no sentido de serem raros, né? Não é que eles são especiais, não é isso? Não sei se existe uma certa raridade, né? Nesse tipo de mediunidade. É mais ou menos isso, eu acredito. Muito Não sei se... interessante. Médios noturnos. Eu nunca tinha ouvido falar sobre. Então, existem, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Lar de Frei Luís, eles fizeram durante muito tempo trabalhos de materialização. E era muito importante que fosse feito toda a vedação, um lugar preparado para isso, em penumbra total, né, na escuridão total. E quando eles tinham que tirar fotos, eles utilizavam câmeras com propriedades especiais também, para que o flash, porque estava tudo no escuro, né? Então tinha que ter um flash. E que aquele flash não tinha, ele era com algum tipo de luz que não, assim, que desfizesse assim, o que o ectoplasma estava construindo ali, o ectoplasma do médium, e também não fizesse nenhum dano, não acontecesse nenhum dano à saúde física do médium, né? Como eu já tinha citado um tempo atrás, a Madame d'Esperance, no final do século XIX, ela escreveu um livro de 20 anos de experiência dela, né? Quem puder ler esse livro vai gostar muito, né? Isso tem na internet, tem isso aí, tá em PDF, tranquilo de achar. Quem tiver interesse, eu posso até depois sugerir. Não tenho agora de cabeça, né, o título do livro e tal. Mas ela teve muito problema de saúde, porque algumas pessoas bruscamente tocavam nela, ou de alguma maneira entrava luz brusca no recinto, e ela não sabia nada disso, né? Ela não tinha esse conhecimento que Kardec apresentou, né? Então tudo isso afetava
ela teve problemas de hemorragia, ela teve muito problema de saúde, né? Porque ela não sabia, ela era um dom que ela tinha, e as pessoas que entravam no local chegavam, inclusive, a fumar no local, ali no recinto, ali, era como que um show praticamente, né? Ela não cobrava nada por isso, tudo, mas ela fazia essas exibições, né? De, de, de aparições, né? E materialização. Certo. Luiz, Oi. você fez um comentário e eu não consegui entender. Porque você falou sobre materialização e ondas de rádio, né? Pode ser que eu tenha interpretado errado, mas o perispírito é um tipo de matéria, né? Ele se difere um pouco de uma onda. Então, Não, eu sempre entendi que essa materialização ela era feita de maneira local e não da forma como a gente anda, vamos dizer assim, né? Então, não há necessidade de transpassar uma matéria daqui, né? Porque aí, na minha ideia, seria assim, é como se estivesse dissolvendo e recompondo novamente, alguma coisa assim, similar a isso, né? Então, foi nesse ponto que eu não consegui entender, eu fiquei agora na dúvida. eu adoro as suas colocações, porque realmente elas esclarecem. Talvez Quero o exemplo complicar. foi equivocado, tá? Primeiro, onda e matéria são coisas diferentes, né? A gente sabe disso. Uma energia, outra materializada, apesar de que energia condensada acaba virando matéria. Mas o que eu queria dizer é que, da mesma maneira que a uma onda de rádio, né, ela atravessa a parede, que está tudo fechado, e a gente consegue fazer uma ligação telefônica ou escutar uma estação de rádio, dessa mesma maneira, não tem nada de sobrenatural isso, tem uma barreira, essa barreira é uma parede, é um teto, é um piso, né? E, no entanto, acontece isso. Então, do mesmo jeito que a parede não é uma barreira para a onda de rádio, ela não é barreira para um espírito. O espírito atravessa a parede, simplesmente por vibrar em frequência diferente. Está num outro mundo, é um mundo... Eu acho que seria parecido, por exemplo, quando a água transpõe uma parede, porque ela vai se, porque a água, ela consegue, nenhuma parede é 100% sólida, né? Então, ela tem Mas aí, vazios. mas aí nós É estamos como falando se de dois fosse a elementos. água passando Sim. pela parede. Não, nesse momento, né, nesse exemplo da água e da parede, nós estamos falando de matéria, água e matéria, parede. Então, essa porosidade, tudo isso é uma característica da parede que permite que, como se fosse uma tela, que a água passasse por ela. É diferente do que nós estamos falando do espírito, que a parede não é barreira para ele, porque ele O está numa perispírito outra... não é. Mas é aí que mora a minha dúvida. O perispírito não é matéria? É matéria, mas é uma matéria quintessenciada que não vibra na mesma frequência da matéria, essa matéria nossa, essa matéria física que pertence a esse mundo, né? O mundo material. O que acontece? Quando a gente está falando, porque nós estamos falando de coisas diferentes, ou seja, de planos diferentes, ou melhor, vibrações diferentes, que estão se convivendo, mas elas não ferem, por exemplo, os nossos 5 sentidos, por não pertencer a essa matéria que a gente está aqui. Então, nós não vemos espíritos porque eles não ferem a nossa visão, porque a nossa percepção ela é dentro de uma faixa. Então, eles vibram em outra faixa diferente do que nossos olhos podem ver.
Então, é matéria, mas é uma matéria que está vibrando numa outra faixa. É como o apito de cachorro, né? Que o cachorro escuta, a gente não, porque o nosso ouvido está Mas tem dentro. várias matérias que a gente não consegue ver, né? Por exemplo, a olho nu, a gente não consegue reconhecer um átomo, a gente não consegue nem enxergar o ar e as moléculas do ar. Para você ver a limitação nossa, realmente. Agora, mas como você falou, tem várias matérias. Então, matéria é isso que a gente pode quantificar, pode medir, pode calcular, né? Já essa outra matéria do espírito, ela está vibrando de uma outra faixa, que esse realmente a gente não tem como quantificar usando os critérios nossos, os instrumentos nossos. A gente não consegue pesar o espírito, porque ele não fere a balança, ele tá vivendo, atuando, agindo segundo outras características, outras leis. Que é isso que Kardec falava. Então não tem nada de sobrenatural, simplesmente que é um outro conjunto de leis. Não, nesse ponto eu entendo perfeitamente, mas é que mesmo e eu não sei se eu estou complicando demais, tá, a discussão, mas é uma dúvida minha, mas mesmo quando você está falando sobre ondas, quando você está, para mim faria muito mais sentido, fisicamente falando, né, fisicamente que eu falo, né, Considerando a matéria do perispírito. considerando a matéria do perispírito, né, que como dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, né, isso é independente, né, do tipo de matéria que a gente está falando. Para mim, seria mais compatível a ideia dele se colocar num determinado local, do que ele necessariamente ultrapassar a matéria que a gente enxerga. Não sei se eu estou conseguindo, desculpa se eu estiver complicando, mas para mim faria mais sentido isso do que necessariamente essa ideia de que ele anda, de que ele ultrapassa as coisas. Porque é o pensamento que age e não a matéria que age do perispírito. Entendeu o que eu quero dizer? Tá, eu vou dar um outro exemplo, então. Vamos ver se fica claro, né? E vamos falar de espírito e de encarnado no mesmo recinto, tá? É muito comum, não é que é muito comum, já aconteceu muitas vezes da gente estar dialogando com o espírito e ele fala, olha, eu não sei o que acontece. Eu estou na minha casa e ninguém fala comigo. Bom, não fala porque não vê ele. Eles passam por mim e assim, como se eu não existisse. Eles passam por mim. Eu estou sentado no meu sofá, que eu tinha lá, a minha poltrona, e vem alguém e senta em cima de mim, senta em mim, né? Senta na poltrona minha. Então, você percebe que são a impenetrabilidade, a lei da impenetrabilidade que você falou, né, de que dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo espaço, não serve para o espírito, porque é uma outra realidade que ele vive. Assim como nós vivemos outra realidade. Se a realidade é a mesma, não tem jeito. Eu, para sentar nessa cadeira, eu estou ocupando o espaço dela. Se alguém quiser sentar nessa cadeira, eu vou ter que sair, porque senão vai sentar no meu colo, né? Porque não Engraçado, tem... agora que você falou isso, me veio uma outra pergunta, que que a gente sempre fala, né? Um médium não incorpora o espírito. Né? Isso é uma maneira E não equivocada. e daí, quando você fala isso, automaticamente eu falo, então, qual que é a sensação? Veio isso na minha cabeça, né? Então, ao sentar, o que aconteceu com aquele espírito? Ele foi expelido daquele lugar, ele ficou naquele lugar, mas como que ele interage com aquela... Já veio um monte de pergunta na minha cabeça. Porque a gente fala que não existe, né, incorporação, né? É uma forma equivocada da gente falar, mas é tão usada que a gente fala em incorporação. No dia a dia a gente fala, mas a gente sabe que não é que o espírito veste, que não pullover, né?
A gente Aham. não existe isso. O que Mas nesse acontece, caso de sentar, então, o que que acontece? Porque, e isso que eu fiquei na dúvida. os dois estão ocupando o mesmo espaço. Eu sentei onde estava um espírito, e eu sinto a cadeira, não sinto espírito, eu não enxergo espírito, só que ele está vendo. Por que esse cara sentou em cima de mim? Ele não entende Espíritos inferiores que são espíritos ainda que vivem na matéria, estão aqui, Aham. mas não estão ainda agindo conforme as leis da matéria. Mas como que é essa interação? O que que ele sente? Ele sente o corpo do outro? O que que acontece? É isso que a minha curiosidade agora é essa. Mas o espírito inferior, ele sente fome, né? É como se ele tivesse órgãos. Não, isso eu entendo, Vera, mas assim, específico nessa situação. Por exemplo, Olha, o encarnado sentou em cima dele. O que que ele faz? Ele permanece naquela posição? Ele sai daquela posição? O que que ele sente nesse momento? vou ter que perguntar para a próxima, quando acontecer de Então, novo. Normalmente, ele sai, mas ele não percebe. Não, desculpa. Nós não percebemos ele, mas ele nos percebe. E ele, como por ser inferior, ele é materializado, ele sente. como se Mas ele tivesse está um vendo peso uma em cima dele? interpenetração. Ele está vendo uma interpretação, mas Isso que ela fala, mas ela quer saber o sentimento do espírito. E aí Não, era isso mesmo. Então ele sente o peso do corpo, é como se ele estivesse sentindo algo em cima dele, é isso. Essa eu não vou arriscar responder, Ana Paula, porque eu não sei o sentimento, porque cada um tem o seu jeito de interpretar. Um pode falar, nossa, eu senti o peso do corpo da minha esposa que sentou no sofá aqui, né? E ela está encarnada e eu não, né? Claro que ele não vai pensar desse jeito, Porque mas se a gente, eu estou fazendo essas perguntas, eu sei que talvez eu estou complicando, mas é porque é, é isso que me leva a crer, o que a Vera falou, né? O espírito está muito perto da materialidade, então o que ele sente é uma coisa muito mais material, porque a gente sabe que o espírito dessa forma não entra em contato com o meu espírito, né? Isso daí não, é só corpo, isso, é corpo de então é Luiz, só o corpo, né? Luiz, Ana Paula, eu posso me arriscar a responder essa? Se é que eu estou entendendo, que eu estou aqui ouvindo muito o que a Ana Paula está falando e eu estou tentando entender onde que ela quer chegar nesse ponto, que são pontos diferentes, né? Desde a primeira pergunta, se eu entendi certo, Ana Paula, até essa segunda, né? Da primeira existem outras tantas respostas, mas dessa segunda, em termos do espírito sentir, isso depende muito do grau de evolução moral do espírito. Quanto mais enraizado na matéria, mais ele vai sentir. Quanto menos enraizado na matéria, menos ele vai sentir ou não vai sentir em hipótese alguma. Por exemplo, na rua, existem centenas de milhares de espíritos andando com a gente tromba neles todos os momentos, entendeu? Mas a gente tem que entender que tipo de espírito que está ali. Tem espírito que desvia da gente, tem espírito que desvia de carro, tem espírito que espera alguém abrir a porta para entrar, porque ele não compreende ainda esse tipo de transpor a matéria. O espírito sente porque ele ainda é enraizado na matéria. Agora, lembrando lá do começo do Livro dos Espíritos, quando os espíritos explicam para Kardec sobre a energia vital, fluido vital, outras, né, universal, tem gente que usa de palavras diferentes para isso, que tudo que a gente conhece e tudo mais que a gente não conhece é uma modificação disso, da qual a gente não tem ainda vocabulário nem ciência para compreender. E aí ele explica que o espírito também é matéria, mas os espíritos deixam claro, não como a gente a conhece. Por um exemplo, se nós encarnarmos em um planeta mais evoluído que este, vamos usar a matéria daquele planeta, mas não exatamente, para encarnar o espírito na matéria daquele planeta, mas não a que conhecemos, né? Por exemplo, o exemplo da parede, da água, não tem como ser a mesma coisa, na minha visão, pelo menos, porque a parede não é 100% sólida, como nada é 100% sólido. Existem vazões dentro da matéria, né? E o espírito
que está dentro, entre a gente, depende muito da evolução moral deles, né? Como tem espíritos de altíssima luz que vêm em outras funções de trabalho, como tem espíritos ainda que nem sabem que desencarnaram, e aqueles que eu dei exemplo que esperam uma porta abrir para entrar. Agora, como este processo, né, de desfazer da matéria sólida que conhecemos para a matéria do espírito, eu, pelo menos, não tenho essa resposta. Não sei se já existe essa resposta dentro da ciência pesquisada do espiritismo. Acredito que a gente deve estar chegando lá, mas também eu não tenho essa resposta. Mas sobre o sentimento, eu já vi, né, enfim, estudos sobre isso. Depende de quão evoluído moralmente o espírito é. Se tem um espírito que ainda está achando que está encarnado e vem alguém e senta nele, ele vai se assustar e vai sair, ele vai sentir aquilo. E a questão da incorporação nem cabe falar nesse processo, porque como, né, a gente já sabe, incorporação é só uma forma popular de se dizer que, na verdade, quem estuda mesmo já não usa isso. Porque mesmo na hora de um espírito dar uma comunicação, né, de sei lá, uma sessão mediúnica ou não, é uma aproximação, né? Uma aproximação. Um espírito não entra dentro... Uma sintonia, exatamente. Um espírito não entra dentro do corpo do outro, né? E se assim ele quiser fazer, é pela falta de conhecimento dele. Então, essa parte seria isso, sabe? Depende muito da evolução moral do espírito. Tem espírito que vai sentir, tem espírito que não vai fazer diferença nenhuma. Mas, não, nesse ponto aí não é o problema, até porque o nosso espírito não está contido no nosso corpo, né? Nosso espírito, na verdade, eles são camadas diferentes, porque o que está contido dentro do meu corpo são meus órgãos, tá? Não é o meu espírito. A questão é que na hora que um espírito, por exemplo, o encarnado, esse exemplo que o Luiz deu a hora que o encarnado senta e ele senta numa mesma posição em que o espírito está sentado, então a minha curiosidade é saber como que essas duas matérias interagem, a ponto do espírito sentir essa pressão. É claro que se ele vai sentir uma pressão, é porque ele está muito mais ligado à materialidade do que necessariamente a condição dele de espírito. Mas lembrar que o perispírito, ele é matéria, né? O espírito está ligado ao perispírito, né? Principalmente num grau de evolução dessa. E mesmo quando a gente está num planeta como o da Terra, os espíritos manipulam esse fluido universal, né? Vamos dizer assim, que está em volta da Terra de maneiras diferentes. O perispírito de Jesus não era a mesma coisa que a materialização do meu perispírito, né? Por quê? Porque ele tinha a capacidade de manipular a matéria. Então, isso, quanto mais evoluído, mais ele manipula. Então, a minha dúvida era assim, qual é a interação dessas duas coisas? Partindo-se do princípio que não existe, claro, como você disse, incorporação, isso a gente já sabe, e é um termo, como você mesmo disse também, já ultrapassado, né? A gente sabe que é aproximação, até porque o meu espírito não está incorporado no meu corpo. Então, Ana Paula, eu acho que agora ficou mais claro para mim aquilo, talvez, né? Vamos ver, você vai me dizer se é isso mesmo que você está se referindo. Nesse caso, nós não estamos falando de mediunidade. Nesse caso, não está havendo nenhum tipo de sintonia, pelo menos aparentemente, segundo o exemplo que a gente está usando, o fato de estar um próximo do outro ou um sobreposto no outro, não está havendo um processo de manifestação mediúnica. Por quê? Porque para que aconteça isso, tem que haver aquelas três condições: ser médium, o espírito ter a vontade, e nesse caso ele não tem vontade nenhuma, o cara que sentou também não é médium, e tem que ter permissão. Nem precisa de permissão, porque não está havendo essa interação mediúnica, né? Essa, entre aspas, incorporação. Houve ali um acidente de um sentar em cima do outro. E ele vai sentir, o espírito, muito provavelmente ele vai sentir o peso da pessoa, dependendo do processo mental dele, assim, do entendimento dele sobre isso, dependendo do grau de materialidade dele, né? E aí ele fala, nossa, esse cara é grande, vai me apertar aqui. Como a Sueli falou, ele sai fora, né? Mas ele não precisaria, porque não vai acontecer, ele vai estar
simplesmente ocupando, os dois ocupando o mesmo lugar. Materialidade Né? e ignorância. Mas, Então- mas Luiz, só sobre no parênteses rapidinho do que você falou, desculpa, mas o que a Ana Paula falou, eu acho que o ponto para entender o que ela está querendo realmente saber sobre a interação da matéria primeiro a gente tem que ter conhecimento que tipo de matéria o espírito é feito. Primeiro a gente tem que ter esse conhecimento, porque é a matéria que a gente conhece, é uma matéria que a gente desconhece, é uma fração da matéria que a gente conhece, é uma perpetuação da matéria que a gente conhece, é um outro tipo de matéria, é uma derivação, então acho que ainda nos falta esse conhecimento para ter essa resposta. Porque pelo que eu entendo, eu posso estar errado, mas pelo que eu entendo, quando os espíritos respondem, é uma matéria, sim, mas não como a conhecemos. Mas aí deixa eu entender que não no estado que nós conhecemos ou a base dessa matéria ainda desconhecida para nós, entendeu? Então tem essas questões. Então, para entender como a matéria se interage, que eu acho que foi a pergunta que ela fez, uma pergunta muito interessante, by the way, como a matéria se interage, nunca parei para pensar nisso também, como o espírito se interage com a matéria terrestre, eu acho que primeiro a gente tem que ter conhecimento qual é a matéria do espírito, e se a gente está falando da mesma matéria. Eu acho que nem é essa questão, Sueli. Se a gente levar em consideração o pensamento do espírito. Entendi. Não, sim, Vera, mas o que a Ana Paula estava falando, a interação dessas matérias, certo, Ana Paula? É isso que você estava perguntando, é isso que eu entendi. Como elas se interagem, certo? Na verdade, assim, no fundo, para mim, essa interação é praticamente, dentro da minha percepção, ela é nula, ela não existe. O que existe, partindo-se do princípio que o espírito é extremamente materializado pelo fato de ele estar sentado, né? Por que um espírito está sentado? A minha primeira pergunta é essa: o que ele está fazendo sentado? Porque ele não se cansa, então o que ele está sentado? Literalmente, ele está, de novo, tentando replicar uma atitude dele enquanto encarnado, certo? Mostra a materialidade dele. Não, mas Isso. nem sempre. Aí- Tem espíritos superiores que sentam. Aí é Mas uma outra eles, na coisa. verdade, provavelmente eles sentam para deixar a gente mais à vontade, porque, honestamente, Sim, não tem a necessidade, sim, entendi. não Bom, tem necessidade. Ai, desculpa, deu horário? Ixi, acho gente, que a gente agora eu quero ficar tinha- aqui até amanhã conversando, hein? Ih, meu Deus. é que o horário realmente não vai permitir. Mas, olha, uma coisa é certa, nós estamos falando de planos diferentes, entidades que estão em planos diferentes, assim, vivendo em situações diferentes. Uma encarnada e a outra desencarnada. É a única diferença entre os dois. Só que é uma grande diferença do ponto de vista, assim, que um não tem acesso ao outro. O outro pode ter acesso àquele primeiro. Então, temos que ver tudo esse lado aí. Sobre o tipo de matéria, vamos falar de forma generalizada. São matérias diferentes. São materiais, tanto o espírito, que está revestido de perispírito, né? Por isso nós estamos falando isso, e o encarnado, que além de estar revestido de perispírito, está revestido do corpo físico, né? Então, são coisas distintas. E eles podem se interpenetrar porque são leis diferentes para cada um desses dois mundos. Agora, a condição do espírito vai realmente vai ditar a percepção dele. Se ele estiver achando que está encarnado ainda, ele só não entende porque as pessoas atravessam por ele, ou ele tem que esperar alguém abrir a porta para passar, quando ele não precisaria disso, porque ele pode passar por parede, ele pode passar por porta, né? Porque ele já não vibra mais a mesma frequência. Mas a condição mental dele proíbe, impede que ele passe, mas é condição mental, porque o espírito, à medida que ele se desmaterializa, que ele deixa para trás toda a materialidade, ele já não sente frio, não sente fome, não sente sede, não sente obstáculo, né? Porque aí o pensamento dele, se ele quer estar num lugar, ele pensa e praticamente de imediato ele está num lugar. Com a velocidade do pensamento, ele chega. Outros
materializados precisam pegar ônibus, precisam pegar avião, precisam pegar uma bicicleta de carona, qualquer coisa que seja, porque ele não tem esse domínio ainda. E isso é comum a gente ver nas obras espíritas, por exemplo, Ivone Pereira e Bezerra de Menezes. Ele aguardava ela dormir, o corpo dormia, ele pegava ela pelo braço e levava para outros lugares. Ela, por si própria, não tinha essa capacidade de evolução. Ela não poderia se deslocar grandes distâncias em tão pouco tempo, né? Então, são casos que a gente vai vendo, vai verificando as realidades diferentes. E tem muito a ver com a condição espiritual. Sempre. O espírito dita, como você falou, Ana Paula, ou foi a Suelen agora, falando sobre Jesus. A condição dele era até de ele próprio manipular o próprio perispírito, a matéria, tudo, pelo conhecimento que ele tem. Totalmente diferente de mim. Eu sei que o tempo está corrido, mas é só por conta da gravação e para as pessoas entenderem que você respondeu a minha pergunta. Porque, na verdade, não é uma interação material que existe. O que existe é o pensamento comandando essa matéria do espírito. Então, não há necessidade de cruzar a parede, como você falou. O espírito, quando ele evolui, ele se coloca na posição. Isso. E quando ele é menos evoluído, vamos dizer assim, não é menos evoluído, mas mais retido na matéria, ele age imitando a matéria. Ele anda, ele sente fome, como a Vera disse. Então, só para deixar claro que agora assim, eu consegui entender a resposta, ou seja, o movimento do espírito se dá através do pensamento, né? Isso. Então, na Mas, verdade, olha, não é nem que eu não tinha entendido a pergunta ultrapassa. diretamente, sabe? Assim, talvez. Então, eu me desculpo. Mas eu acho que essa que é a riqueza da discussão. A gente vai discutindo e o pensamento vai fluindo, né? Então, tá. Olha, eu vou, se vocês permitem, eu vou fazer a prece final, porque o tempo que leva, a menos que alguém de imediato fale, não, eu faço a prece, aí não tem problema. Porque realmente nós avançamos demais aí no tempo. E antes de fechar, Dani, não se esqueça de fazer aquela prece que eu pedi para você, tá bom? Antes de dormir. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecidos por esse nosso encontro bastante útil, bastante de resultado, porque é justamente isso. Temos a teoria de Kardec e nós precisamos entender. E nessa discussão muito positiva, nós pudemos aprender um pouco mais, querido Mestre Jesus. Agradecemos aos amigos espirituais e primeiramente ao Senhor, por ter permitido que nós nos encontrássemos e pudéssemos estudar esse assunto tão importante. Rogamos ao Senhor que nos abençoe a todos e que possamos ter uma noite agradável de sono, tanto para o nosso corpo, no repouso, como nosso espírito, onde possamos nos juntar a outros amigos espirituais que possam nos auxiliar em qualquer que seja a atividade, uma atividade útil que venha de encontro ao benefício nosso e daqueles que nos cercam. Obrigado, querido Mestre Jesus, e aqui finalizamos em vosso nome e dos amigos a nossa reunião de hoje. Que assim seja.